A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Cadevre, hoje com duas pessoas muito especiais, nossos missionários aqui da Cadevre. Pastor Daniel, missionária Marília. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Obrigada. Pastor, muito bem-vindo, muito bom ter o senhor aqui com a gente. Gratidão, eu que me sinto honrado por estar participando aqui com vocês. Amém. Lembrando, é claro, o podcast Cadevre, essa temporada está sendo gravada toda no 29º Congresso de Missões da Cadevre, né? Ministério Madureira, pastor presidente Rinaldo Silva Dias, o nosso pastor, pastora Simone Chaves, e nós estamos aqui para aprender, conhecer e divulgar um pouquinho mais do trabalho missionário que há mais de 29 anos a Cadevre realiza. Hoje, por exemplo, pastor, conversei aqui com o pastor Elcio. Pastor Elcio, ele já tem 31 anos de campo missionário. Então é bacana as pessoas saberem disso, que o congresso não veio junto, né, o início do trabalho. Cadevre já fazia missões há muito tempo e aí, então, completando esse trabalho, né, começamos o congresso de missões. Mas, pastor, Capitão Enéas, fala pra gente um pouquinho. Eu preciso, se eu fosse hoje totalmente desconhecido em relação à obra missionária, e perguntasse para o senhor, mas como que é, o que é, como que é o trabalho missionário lá? Explica para a gente um pouquinho sobre isso daí, para o nosso público conhecer um pouquinho mais. Ok. A nossa cidade, Capitão Enéas, ela fica localizada no norte de Minas Gerais, fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte, e a nossa igreja ela já tem 42 anos, estamos caminhando para 43 anos de estadia lá na cidade de Capitão Enéas. Essa igreja, a nossa igreja começou na área da casa do saudoso pastor Lindolfo, da nossa irmã Lourdes, e Deus foi abençoando o trabalho foi crescendo, e hoje nós temos o nosso templo na região central da cidade. E nós estamos lá, eu e minha esposa, Marília, com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Rinaldo, a pastora Simone, a Secretaria de Missões, tem nos dado suporte, a gente tem feito a obra missionária naquela cidade, e Deus tem nos honrado ali, naquele lugar. Benção. Quantos anos já, missionária, lá trabalhando com esse povo abençoado de Capitão Enéas? 8 anos, nós estamos caminhando para 9 anos que nós estamos trabalhando. Nossa, lá naquele campo. Verdade. 9 anos já. 9 anos. Trabalho já longo, né, pastor? Já considerável, né? Chegaram, então, já está caminhando para 9 anos? Caminhando para 9 anos. Chegaram um pouquinho depois do pastor Rinaldo, então, vocês chegaram no trabalho lá. Nós assumimos lá em 2017. Né? 2017. O pastor Rinaldo fez 9 anos agora, né, no início do ano. Eu fiz 9 anos, meados ali, né, quase no início do ano, o dele, no comecinho não. Mas eu fiz 9 anos com eles também no departamento de mídia agora, perto do Congresso de Missões. 3 semanas, eu entrei 3 semanas antes de um Congresso de Missões, pastor. Eita glória, nossa, que benção, hein? Que correria! Passa muito rápido, né? Fiz 9 anos agora também. Vocês também já estão prestes a fazer 9 anos, bacana. Verdade. E quantas congregações nós temos lá, ou quantas igrejas? Como que é estruturado o campo, pastor? Nós temos uma igreja e estamos construindo uma congregação. Sim. Nossa congregação fica no bairro Morada do Parque. Graças a Deus a construção já está bem avançada. Agora há pouco estava conversando com o pastor Liatan acerca dessa obra. Sim. E os moradores daquele bairro estão na expectativa da inauguração bacana. ou pré-inauguração da obra, porque eles estão com enorme vontade de estar congregando lá na nossa nova congregação. E apesar de que a igreja, a congregação não está pronta, mas a gente já faz um trabalho lá no bairro, na porta da igreja, trabalho social, fazemos cultos evangelísticos. Sim. Inclusive já recebemos muitos irmãos aqui da Cadevre que já estiveram lá conosco, dando suporte, nos ajudando ali naquela obra tão importante ali na nossa cidade. Então é uma igreja, a nossa igreja sede, e uma congregação em construção. Sim. Então assim, a gente fala de uma congregação em construção que já tem atividade, já tem trabalho. Isso. Sim. Já é mais um dos sinais de que Deus tem operado no trabalho aí, né, professor? Verdade. E antes operado, da né, construção, vale ressaltar, né, que a gente realizava os trabalhos na rua. Sim. Antes de ter a construção, né? Aí a gente realizava os trabalhos na rua. A gente tem um trabalho social. Aí foi quando Deus tocou no nosso coração, né, de estar comprando um lote ali naquela localidade para estar construindo, né? Porque a gente trabalha lá e a gente vê que é um bairro muito carente, de uma vulnerabilidade social assim muito grande.
E a gente pegou aquele bairro ali com muito amor e abraçou, e a gente ama aquele lugar. E nós estamos lá trabalhando e, né, esperando em Deus para que a gente consiga inaugurar aquela igreja ainda esse ano, no final do ano. Eita, maravilha! Amém! Por falar nisso, já a gente vai tocar nesse assunto, então. Amém. Vamos ver, quem sabe a gente não tem alguém assistindo a gente aí que ajuda, que ajude, né, a adiantar essa obra aí e essa inauguração sair esse final de ano. Glória a Deus! Pastor, e como são os desafios lá? O que você tem de desafiador lá? Porque em muitos locais, às vezes, tem desafio cultural, tem desafio de outras religiões dominantes, entre aspas, né, ou tradicionais demais. Enfim, como que é lá nessa região de Capitão Enéas? O que tem desafiador? A congregação que está em construção, ela fica longe, ela fica perto, né? Enfim, só para a gente ter uma noção, eu preciso de um panorama desse aí, as pessoas têm que conhecer isso daí mais a fundo. Verdade. Em relação à nossa congregação, como ela fica na cidade mesmo, e Capitão Enéas é uma cidade pequena. Sim. Tem em torno de 18 mil habitantes, então tudo é muito perto. Exato. Porém, nós temos localidades que são denominadas assentamentos, as comunidades que ficam na área rural, e a gente sempre faz trabalhos também nessas comunidades. Então tem a dificuldade de estrada, tem comunidade na área rural que é longe, às vezes a gente tem que percorrer uma longa distância em estradas ruins para estar atendendo alguns irmãos. Então tem esse desafio de infraestrutura que a gente enfrenta lá na nossa cidade, principalmente na área rural. Na cidade, mais tranquilo por ser um lugar pequeno, mas na área rural tem essa dificuldade, esse desafio. Capitão Enéas é uma cidade do interior, inclusive eu estava conversando com as autoridades da nossa cidade, Polícia Militar, o pessoal da Prefeitura da Assistência Social, e, enfim, outros pastores. E Capitão Enéas tem um índice de alcoolismo muito alto mesmo. Inclusive tem jovens que já estão aprisionados no vício da bebida. Enfim, e nós estamos lá na cidade fazendo a obra de Deus, nós estamos pregando o evangelho para essas pessoas, e a Bíblia diz que a nossa luta ela é espiritual. Exato. Então o nosso adversário ele é espiritual, e para vencermos esse adversário espiritual a gente tem que usar armas espirituais. Então a gente está pregando a palavra, está orando para que as almas sejam salvas. Nós estamos chorando e a gente precisa de fato chorar pelas almas. Charles Spurgeon ele diz que uma fé pequena leva as almas ao céu, mas uma fé grande traz o céu às almas. Então a gente precisa chorar, é o que a gente tem feito, tem chorado pelas pessoas que estão no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Inclusive o índice de pessoas que estão fazendo uso de drogas na cidade, jovens, está crescendo, e a gente está ali para fazer a diferença com a palavra de Deus, alcançando essas pessoas com uma mensagem de ânimo, de esperança, da parte de Deus para essas pessoas. Sim. Agora, a senhora falou de 9 anos, né? Isso, caminhando para 9 anos. Perto dos 9 anos. Vocês são de lá mesmo? Sim, somos naturais de lá. Os dois são naturais de lá. Sim. Então, às vezes, esse choque cultural que acontece com vocês não teve essa questão, né? Porque vocês não foram deslocados para um local desconhecido. Mas, no entanto, como ser um missionário, fala para mim, missionário, como ser um missionário em um local onde você já conhece todo mundo? Porque isso pode ser uma outra forma de desafio, né? Sim, é um desafio, né? Porque a gente cresce as pessoas nos conhecendo. É um desafio porque, tipo, que a própria Bíblia fala, né? O profeta não tem na sua própria terra. É isso. Mas isso também não é um empecilho, né? Porque quando nós somos chamados, o próprio Deus, ele nos capacita e prepara tudo. Sim. E isso nós estamos vivendo, né? A preparação, a provisão de Deus em tudo em nossas vidas. Em todos os momentos, a gente sempre viu a mão de Deus e também a confirmação, que é o mais importante, né? Com certeza, sem dúvida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente precisa passar isso pro nosso público aí. O povo ali tá doido para saber de um monte de coisa. Como que é a relação missionário, Secretaria de Missões, CADEVRE? Como que se dá essa
essa desenvoltura aí, digamos assim? Olha só que benção. Boa pergunta. Não, a gente... Detalhe, não perguntei, teve até um missionário aqui que comentou isso, mas não perguntei isso para ninguém. Estou perguntando para vocês agora. Interessante que a gente está debaixo da bênção do nosso pastor presidente, né, o pastor Rinaldo, a pastora Simone, e a gente tem sim um suporte da Secretaria de Missões. Eles já estiveram lá, o pastor Eliatan, o pastor André, a Débora, a Evelyn, já estiveram lá na nossa cidade, foram lá pessoalmente conhecer o trabalho, sempre se colocando à disposição nossa, para o que precisar. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre entra em contato, né? Hoje nós temos aí a internet, temos as redes sociais, né? Facilita a vida, né? Precisou de alguma coisa, já entra em contato, já liga, já manda um zap ali pro pessoal da Secretaria de Missões, e eles sempre prontos para nos atender e nos ajudar no que for preciso. Então é um relacionamento muito bom. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque se não fosse esse suporte aqui da CADEV, a gente não estaria desenvolvendo esse trabalho tão importante lá no campo missionário. E a gente fica feliz por saber que tem pessoas aqui na ponta segurando essa corda, né, nos dando esse suporte. Isso nos dá ânimo para a gente continuar ali fazendo esse trabalho. E milagres, milagres estão acontecendo lá. O povo tá caminhando bem, o povo tá adorando. Sim, como que é o povo amável, povo acolhedor. Porque, o povo querer ir lá, às vezes, participar de um culto, conhecer, abençoar. Às vezes, né, isso daí faz a diferença. Sim, pastor. E a nossa igreja lá em Capitão Enéas, ela tem um diferencial, porque nós recebemos muitos visitantes lá. E o que a gente ouve, né, eles relatam que chega na igreja e se sente em casa, acolhido, sabe? E fala que lá é uma igreja acolhedora. Aí sente vontade de voltar, né? E isso é muito bom, isso alegra o nosso coração. E o que mais nos deixa alegre é quando um visitante vai no próximo culto, ele tá lá de novo, ele aceita Jesus e continua indo. Nossa, isso deixa o nosso coração muito alegre. E nós temos visto a mão de Deus, sabe? Porque todo ano nós temos batismo lá na nossa igreja. Glória a Deus por isso, né? Recentemente nós tivemos almas salvas. Isso é que nos move, isso é que nos alegra de verdade. Sim, benção. Eita Deus. Agora vamos entrar num assunto aí. Tem gente que fala que é um assunto delicado, né? Eu não acho que é um assunto delicado, não, gente. Eu acho que é um assunto abençoador. Necessidades do campo. Porque não tem como. Obra missionária tem que ter quem ore por ela, tem que ter quem oferte, tem que ter os missionários que vão para lá, para outra ponta, para realizar a obra, né? Então as necessidades fazem parte. Elas surgem em todas as áreas, né? Como dizer que elas não irão surgir no campo missionário também? Com certeza vão. E quando a gente entende isso, né? Quando a gente ama missões de fato, é natural a gente querer ofertar. Mas para a gente querer ofertar, para o nosso público às vezes querer chegar na Secretaria de Missões, onde nós temos uma transparência muito bacana hoje em dia, né? A gente pode chegar lá e falar, eu quero ofertar, quais as necessidades do campo hoje. O pastor André que está ali todos os dias, né, vai chegar, vai te mostrar, vai mostrar o relatório, vai falar, nós temos essa necessidade, essa obra, isso para comprar. Você pode até direcionar a sua oferta lá, né? A condução tá seguindo esses moldes, né? Então, assim, específico para o Capitão Enéas, vocês já falaram que estão com uma obra aí, mas eu quero saber um pouquinho mais, o que realmente precisa para o próximo passo, ou para os próximos passos, né? Inclusive com valores, porque eu creio que, vai ter gente assistindo aí que daqui a pouco vai falar, fazer contato com a Secretaria de Missões e falar, assistir o vídeo aí, eu quero abençoar esse povo de Capitão Enéas. Eu estou crendo nisso. Como eu já falei da congregação, além dessa construção que a gente está realizando lá na nossa cidade, tem muita coisa para fazer. Tem as portas, tem o banheiro, tem o piso, tem a parte elétrica que a gente precisa para concluir a nossa congregação no Morada do Parque. E além do mais, a igreja ela faz um trabalho social muito importante e relevante na nossa cidade. A gente assiste algumas pessoas com cestas básicas, inclusive tem pessoas domésticos da fé, irmãos carentes da nossa igreja, que a igreja dá o suporte com essas cestas básicas, né? E tem pessoas que nos procuram porque não tem alimento dentro de casa, não tem um pão para o filho. Esses dias eu recebi
telefonema de uma pessoa me pedindo uma cesta básica, uma doação de uma cesta básica, porque ela tinha mandado o filho dela para a escola sem tomar café. Nossa. Então, elas veem na igreja, na nossa igreja lá, um ponto, né, de amparo. E a gente tem dado esse suporte para essas pessoas. E a gente faz tudo isso com as contribuições dos irmãos, com as ofertas, com os dízimos, porque se não fosse as contribuições dos irmãos, a gente não teria condições de atender uma grande quantidade de pessoas lá, né? Tem meu carro, o carro do pastor, você sabe como é que é, né? Né? Na verdade, não é do pastor. Teve um irmão que falou assim para mim, ô pastor, o carro não é do senhor não, o carro é nosso. É nosso. O carro é nosso e a gente tem que colocar combustível para levar ceia para os irmãos, para fazer visita, para ir para as comunidades. Então, precisa do combustível, precisa de fazer a manutenção do carro, dos pneus, enfim, são muita coisa. São muitas as necessidades que a gente tem e precisa da contribuição dos irmãos. Né? Se porventura tiver alguém assistindo, quiser contribuir com a nossa obra, é Secretaria de Missões. Exato. Ofertando aqui, os irmãos direcionam as ofertas, as contribuições para o campo missionário e como de fato tem chegado para nós lá. Sim, bem. E são muitas necessidades que são as necessidades do dia a dia também, né, missionário? Sim. Igual o pastor acabou de citar, o combustível, não tem como, é o dia a dia, é o mês a mês. Além disso, as contribuições específicas, igual no caso de uma obra, né, que às vezes tem ali, né, por exemplo, vai fechar um banheiro, precisamos terminar esse banheiro, então tem aquele valor, acabou, finalizou. Verdade. Mas ainda falta, às vezes, o outro banheiro, falta a sala das crianças, então, mas são coisas específicas, né? Sim. E o campo missionário vive disso, né, missionário? Sim. Como a gente estava falando aí também, que a gente atende as comunidades vizinhas, né? Aí a gente acaba tendo que movimentar os irmãos para cada um dar um jeitinho no seu próprio carro, mas só que chega um momento que não dá, né? Aí se porventura tiver algum irmão que sentiu o desejo no coração e quiser doar, ofertar uma van pra gente, nossa, seria glória a Deus e aleluia. Por quê? Sabe por quê, Hugo? Recentemente mesmo a gente foi para um assentamento, aí a gente leva as roupas, a gente assiste espiritualmente também, mas a gente também tem que levar o alimento. A gente leva o alimento, a gente leva o agasalho, a gente leva as coisas que é realizado os trabalhos com as crianças. E também tem toda uma logística. Então, a gente precisa de... Se a gente está fazendo de algo grande, a gente precisa de algo grande também, exato, né? Então, eu acredito que uma van nos atenderia e seria uma bênção na obra missionária em Capitão Enéas, sabe? Porque a gente faz esse trabalho social e o reino lá realmente está em movimento. A gente não fica somente dentro das quatro paredes. A gente atende o morador do parque, né? Onde que está sendo construindo essa congregação que está em construção. Nós vamos finalizar ela, inaugurar em dezembro, em nome de Jesus. Amém. Mas também tem os assentamentos, né, as comunidades vizinhas que a gente visita. E também tem aqueles outros lugares que a gente sonda, porque tem lugares que às vezes a gente não conhece, mas as pessoas não conseguem vir, né, até a igreja, até a cidade. Então, nós vamos até elas. Exato. Que bênção. É muito bom conhecer um pouquinho mais, né, e informar muita gente a respeito dessa realidade, né, pastor? Acho que a gente precisa divulgar mais esse trabalho. As pessoas precisam conhecer mais. A partir do momento que elas conhecem, que elas entendem e visualizam a seriedade desse trabalho, né, a transparência do trabalho, de como tem acontecido, eu tenho muita fé que vai aumentar ainda os recursos que estão chegando até a Secretaria de Missões para abençoar muito essa obra. Amém? Mas então é isso, missionária Marília e pastor Daniel, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. A gente está gravando aqui, literalmente já começou o culto, né? Eita, eu não sei que a gente vai editar isso um pouquinho, então a gente tira um pouquinho desse barulho lá de fora. Talvez os irmãos até consigam ouvir aí o ruído ao fundo, percebendo que o culto já começou. Então eu quero agradecer muito a vida de vocês, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né, pela disposição e disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando e mostrando um pouquinho para as pessoas como está caminhando a obra de Deus, a obra missionária, né, lá no campo, e peço a Deus que continue abençoando muito a vida de vocês,
abençoando a família, abençoando o ministério, né, abençoando a igreja de Cristo, né, a igreja dele ali naquele local. Tá bom? Amém. Considerações finais. Primeiro tá com vocês aí. Se quiser mandar um alô, se quiser agradecer, fica à vontade. Se quiser mandar uma palavra de bênção pro povo, tá ali com vocês. Fica à vontade, pastor. Não, a irmã, primeiro as mulheres, né? Isso aí. Primeiramente, eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos falando um pouco mais da obra missionária em Capitão Enéas. Também quero mandar um abraço pro meu povo de Capitão Enéas, é lógico, né? Nós estamos aqui, deixamos eles lá e já estamos saudados, mas já estamos voltando. E dizer também para quem está nos assistindo, que vai nos assistir, que se sentir vontade de fazermos uma visita, conhecer o campo missionário de Capitão Enéas, as portas estão abertas para receber vocês e nós estaremos lá. Amém. Quero agradecer, né, a Deus primeiramente por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, de estarmos aqui. Agradecer a oportunidade aqui, participar desse podcast abençoado, muita gente assistindo, conectado. E é bom para que as pessoas possam conhecer o trabalho missionário, principalmente essa obra maravilhosa que está sendo feita lá na nossa cidade, em Capitão Enéas. Então, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, a igreja em Capitão Enéas, os irmãos lá em Capitão Enéas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Rinaldo, pastora Simone. E que os irmãos possam continuar orando por essa obra missionária, que é um trabalho muito importante. Muitas almas têm sido salvas através desse trabalho missionário. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu peço agora, por favor, quem assistir